O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: segue-me. Ele respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: quem põe a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. O Padre dá um beijo no livro da palavra e faz o sinal da cruz. Querido povo de Deus, só quero lembrar, é quarta mariana, então sempre nossa oração a Nossa Senhora de Guadalupe, e estamos no 7º dia. Nossa Senhora de Guadalupe, fazei-nos perseverantes na oração. Mas hoje nós nos revestimos de alguns elementos que nos fazem refletir ainda mais. Hoje é dia 30, dia de São Jerônimo. Falarei oportunamente sobre ele, que é um homem de grande destaque. E dele que nos provém a Bíblia que temos hoje, na sua tradução. Depois, também celebramos o 30º dia, terminamos hoje, mais um mês em oração. Desde o começo da pandemia, evangelizar em casa. 30 dias rezando, e eu diria tecendo, através de pequenos nozinhos, a fita que, inclusive, a partir de hoje poderá ser dado. Eu ganhei, inclusive, uma há pouco, pedi para colocar aqui, eu acho que colocaram. Quero agradecer, seu Elias, aqui o ministro da Eucaristia, deixa eu ver, está aqui, ó. Agradeço as orações, e precisamos, todos precisam, né? Todos. Mas agradeço quem reza por mim, porque preciso, primeiro, no meu sacerdócio, na minha santificação. Peço muito a Deus, mas do outro lado, também nessa missão que Deus me confiou. Amanhã estamos celebrando, aqui na missa do meio-dia, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, mais 15 anos da obra Evangelizar. É tempo, é tempo. Por isso eu agradeço de todo o coração quando rezam por mim. E preciso muito, muito. As batalhas são diárias, contínuas e permanentes. Filhos queridos, e a liturgia de hoje, que é uma riqueza muito grande, e começo por ela. Não vou falar sobre Jó, deixo para outro dia. Porque hoje nós nos deparamos com um texto, Lucas capítulo 9, 57. Mas para começar, eu preciso voltar ao capítulo 9, versículo 51, que é o que abre esse fascículo de Jesus, que diz assim, capítulo 9, versículo 21, que Jesus,
tomou uma decisão de subir para Jerusalém. É importante essa chave de leitura, porque quando hoje nos abre o Evangelho, no versículo 57, por favor, quem aqui fica mais difícil, mas quem está em casa, esse mês de setembro nós tivemos essa grande inovação no aplicativo da obra, onde tem a liturgia diária. Quem às vezes dá uma olhada na liturgia diária? Levante a mão. Eu também. Eu tenho rezado. Vocês sabem que antes de dormir, a última coisa que eu faço é ler o Evangelho do dia seguinte. Hábito antigo. Mas mesmo de manhã, quando eu vou me preparar, eu estou usando o aplicativo. E eu queria agradecer aos associados, porque o investimento não foi pouco. Mas eu creio que, graças a quem colabora, a gente pode dar esse passo, que a palavra de Deus está ali, ó, estampada. Então, no versículo 57, para quem está olhando no aplicativo, Jesus e seus discípulos caminhavam, e na estrada, então por isso 51, estrada de onde? Para Jerusalém. E o que significa Jerusalém? O lugar onde ele vai ser colocado à prova. Jerusalém significa a sua prova maior, onde ele será rejeitado, humilhado, preso. Jerusalém tem sempre essa temática. Jesus está a caminho. E quando ele está a caminho, acontece 3 fatos importantes. E Lucas faz questão de contar para a comunidade. Como que a comunidade de Lucas está vivendo? A comunidade de Lucas está vivendo uma seguinte situação. Muita gente, essa é a chave de leitura. Muita gente, muitos cristãos, passaram aquele fogo abrasador. Outros que vieram, não vieram com tanto entusiasmo. Até se tornaram cristãos, mas muitos estão assim, será? Diante de tanta dificuldade, ser cristão significa ser perseguido pelo imperador, ser cristão é perigoso, é capaz de eu perder minha casa, é capaz de eu perder minha família, e perdia mesmo. Se descobrisse que era cristão, era imediatamente, perdia os seus direitos, era de repente aprisionado, e ali nós temos todos os mártires. Então Lucas escreve para a comunidade, eu acredito que para nós, para quem está indeciso, para quem quer achar a hora de seguir Jesus. Às vezes, nós falamos assim, eu quero seguir Jesus, mas na minha hora, primeiro eu preciso arrumar minha vida, já escutei isso, primeiro eu preciso me dedicar um pouco mais aos negócios, quando eu me aposentar vou trabalhar na igreja. Como eu escuto isso? Olha, quando eu me aposentar, quando não tiver mais muita coisa para fazer, eu vou me dedicar para a igreja. A gente escolhe a hora. O Evangelho é para hoje. Primeira pessoa, Jesus disse, vem, segue-me. Não, perdão. Eu te seguirei, Senhor, para onde quer que fores. Mas para onde quer que fores, Jesus está dizendo para onde está indo. É o caminho para Jerusalém. Não existe outro caminho. Ele só não se deu conta disso. Porque nosso Senhor, para onde quer que fores, eu estou indo para a cruz. Você vem comigo? Você vem para a cruz comigo? Senhor. Não tem, depende da cruz, né? Você vem comigo? Jesus diz, as raposas têm suas tocas, os pássaros do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Atenção, como pode Jesus falar? Ele não tinha casa própria, mas ele foi tão bem acolhido por Pedro, na casa, com a sogra, era o cuidado. Como que Jesus pode falar isso? Você nunca pensou? Eu pensei.
Tinha Marta, Maria, Lázaro. Marta que fazia um banquete, coitada. Quando Jesus ia, ela trabalhava tanto. Tinha Maria ali que até guardou para ele um perfume maravilhoso. Tinha o seu grande amigo que ele amava, e que era Lázaro. Como que ele não tinha casa? Não é isso que Lucas quer dizer. Aqui não se trata. Aqui, primeira alusão é Jacó. Jacó, que quando estava indo no caminho, ele cansou e dormiu numa pedra. É a primeira alusão. Segundo, Jesus está dizendo que na verdade não é uma casa moradia, que Jesus está sem segurança. Quando ele não está falando da casa, ele está falando da segurança. As raposas têm suas tocas para se esconder. É isso. Os pássaros do céu têm seus ninhos para ter filhotes. Mas o Filho do Homem não tem onde se apegar. Herodes queria matá-lo. O Sinédrio faz tempo que estava achando um jeito de armar uma armadilha. Foi para Nazaré e ele disse: um profeta não é bem aceito na sua própria terra. Foi para Samaria, a mulher disse: o que pedes tu, eu sendo uma samaritana? Não tinha lugar para Jesus. No mundo não tinha lugar, nasceu. A gente às vezes não pensa isso, eu vou falar depois de Belém. Para nascer não tinha lugar para Jesus. Às vezes o mundo não tem lugar para Deus. Eu fiquei refletindo isso e buscando o sentido dessa raposa tem sua toca, as aves do céu têm seu ninho. É Jesus dizendo: não estão me querendo, não tem lugar onde eu sou bem-vindo. Não tem o que me dá segurança. Por isso a segurança de Jesus é o Pai. Não há toca onde se esconder. Não há ninho onde descansar. Se existe um ninho, é o coração do Pai. É isso que Jesus está dizendo para o discípulo. Não é uma questão de você ter tua casa, não é para todo mundo vender suas casas. O segmento de Jesus não é isso. Mas é nós, eu como padre, apesar das seguranças que a gente tem, você também tem suas seguranças. Mas entender que nada nesse mundo nos dá segurança a não ser Deus. Quando a gente entender isso, nós estamos prontos para seguir Jesus. Porque às vezes a gente fica segurando aqui. Às vezes a gente fica querendo se esconder, querer a toca da raposa, querer o ninho da ave. Tem um salmo lindíssimo, palavra de Deus, que diz: Senhor, como é bom estar na tua casa. É como uma andorinha que faz ninho nos beirais. Aqui é pomba, né? Lá era chique, eram as andorinhas. Vocês estão risados, vai ser verdade. Ué, a gente tem que atualizar a palavra de Deus, né? E pomba, você sabe, é rato com asa, né? Passa uma praga que Deus o livre. Filhos queridos, como é bom estar na tua casa, Senhor, e fazer ali o meu ninho. Ah, entendeu? Então a palavra de Deus hoje vem dizer para mim, para você: você não está querendo se esconder na tua toca? Você não está querendo achar segurança onde você não pode ter? Só em Deus. Segundo, senão eu vou a tarde toda. Jesus vê um outro cara e diz: segue-me. Olha lá na liturgia diária da obra Evangelizar. Ele respondeu: deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: não, senhor, não venha com desculpa, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Espera aí, como que você entende isso? Também fiquei pensando e buscando. Você sabe que um dos preceitos judaicos era o respeito ao enterro dos mortos, a tal ponto que para enterrar um parente, um judeu, por mais ortodoxo
que seja, ele estava dispensado de todas as outras leis do dia para poder enterrar os mortos. Então como que o Senhor diz, deixe que os mortos enterrem seus mortos? A resposta está na segunda parte. Deixe que os mortos enterrem seus mortos e vá falar do reino de Deus. Jesus não está abolindo o luto. Jesus não está abolindo o velório. Jesus não está abolindo a importância de enterrar. O que Jesus está abolindo é a única preocupação que você tem em enterrar teu pai. Então você não entendeu que agora, pela nova lei que eu inauguro, o teu pai vive a ressurreição? Jesus está aqui fazendo com que o discípulo não olhe para a morte como um fim, mas a morte como o reino de Deus. Por isso ele termina dizendo, vá, anuncie o reino de Deus. Então não fale da morte, fale da eternidade. Não fale do luto, fale da esperança. Não fale das lágrimas, fale da alegria de encontrarmos-nos em Deus. É uma inversão. Às vezes, o nosso passado nos faz ficar ali, na tristeza. Às vezes, nós ficamos presos nas nossas dores, nas nossas angústias, nos nossos traumas. E não entendemos que é olhar para frente, o anúncio do reino, da cura, da transformação, da conversão. Aí vem o terceiro. Eu diria que hoje, se a gente escapa de um, cai no outro, né? Ou às vezes a gente se enxerga nos três. O outro ainda disse, Senhor, eu te seguirei. Mas deixa primeiro eu despedir dos meus familiares. Olha, eu lancei uma enquete, alguém já respondeu? Por favor, responda, que eu tô balançado. Que eu terminei agora o Pentateuco. 5 livros. Hoje eu vou fazer, até sábado, que eu tenho um programa, vou fazer os Salmos. Depois, eu coloquei 3 opções. Uma, continuar e ir para o livro de Josué. Segundo, ir para a carta de São Paulo aos Coríntios. Terceiro, ir para os Juízes. Ou outra sugestão. Me ajuda, que eu quero saber qual o interesse que se tem. Responda lá. Quando a gente está falando do Antigo Testamento, quando Elias chamou Eliseu, Antigo Testamento, Eliseu disse, olha Elias, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou despedir da minha família. Elias aceitou, Jesus não aceita. Volta à primeira reflexão. Não somos nós que escolhemos a hora de Deus. É Deus que tem a sua hora. Santo Inácio de Loyola falava muito sobre isso, a hora de Jesus Cristo. A hora de Jesus Cristo entrar na minha vida. E nós temos que estar preparados. Senhor, eu te sigo, mas eu tenho ainda coisas para fazer. Não, meu filho, a hora que você voltar, já passou. É agora. Não dá para adiar o segmento. Vou criar uma hipótese que não é muito boa, mas você imagina o anjo Gabriel chegar para Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, tu serás a mãe do Salvador. Não, meu filho, agora não. Eu não estou muito bem de saúde, eu vou ser a mãe do Salvador daqui a 1 ano. Estou muito nova. Não, meu Senhor, agora não. Eis aqui a serva do Senhor. Eu te pergunto, de repente não é hoje a hora de Deus? O que a gente está esperando para responder na hora do Cristo? E Jesus diz, quem põe a mão no arado e olhar para trás não é digno de me seguir. Filhos queridos, seguir Jesus com a mão no arado, eu diria para você, e sem qualquer
dúvida. Se tinha um cara que não tinha condições de seguir Jesus, era Jerônimo. Hoje é o dia dele. São Jerônimo. Eu explico por quê. São Jerônimo, ele é do ano 300, nasceu ali em 330. Ele é contemporâneo de outros santos. Ele é contemporâneo de Santo Ambrósio, é contemporâneo de Santo Agostinho. E ele, muito cedo, um homem inteligentíssimo, mas de um gênio que Deus me perdoe. Ninguém suportava ele. Então eu diria, ele tinha muito para pegar no arado e olhar para trás e falar, eu não posso. Mas ele era um homem de uma inteligência única, falava muitas línguas. Foi ordenado sacerdote, isso eu lembro, 379. E muito cedo, ele foi apresentado ao Papa Dámaso. E como ele foi apresentado, um homem que conhecia muito a língua que se falava na época, qual era? O Império Romano ainda está forte, está começando a decadência, mas ainda é forte, é o latim. Sabemos que depois do latim veio o italiano, que é uma decorrência de um latim mal falado, desculpa falar, e o português é o italiano mal falado, e assim por diante, o espanhol. Mas é o latim. A Bíblia estava escrito em quê? O Antigo Testamento, hebraico. Em 300 e pouco, 370, ninguém mais falava em hebraico. Era uma língua lá de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Oriente. Mas ali no Império Romano, o hebraico não era conhecido, era só para os estudiosos, ou grego, o Novo Testamento. Grego também, meu filho. O grego teve uma grande importância, todo o Império helênico, os gregos, mas os romanos destruíram os gregos. Só veio a cultura, ninguém mais falava grego. Então a Bíblia praticamente estava em duas línguas mortas. Uma, hebraico, vou dizer morta para o mundo. Claro que tinha quem falava, não era morta por todo. Hebraico e grego. A língua falada era latim. A primeira missão que São Dámaso deu foi, traduz os salmos. E ele fez rapidamente. E foi tão bem sucedido, que antes que o Papa Dámaso morresse, pediu que ele fizesse a tradução do Antigo Testamento. São Jerônimo, e quem viajou para a Terra Santa comigo sabe, ele escolheu um lugar para morar, e lá ele morou por 30 anos. É um cubículo, gente, mas é um cubículo, menor que a nossa capela aqui, 30 anos. Parede e meia, onde Jesus nasceu. É como se o nascimento de Jesus, eu vou usar a capela, era aqui, uma parede, uma pequena quartinho. E São Jerônimo, um homem que amava a palavra. Mas veja como ele fala, desconhecer a palavra e desconhecer o Cristo. Mas ele diz mais, ele nos ensina que quando rezamos, nós falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. São Jerônimo traduziu a Bíblia e o a Antigo eleva. Testamento do hebraico Agora para o latim. devolve ao púlpito. E ele fez questão de conhecer bem o hebraico. E depois do grego, do Novo Testamento, da onde saiu a Vulgata. A nossa Bíblia hoje é a chamada Vulgata de São Jerônimo. Claro, chegou o momento em que ninguém mais falava latim, então aí foi permitido a tradução da Bíblia e da própria liturgia na língua vernácula. Que isso? Então, que os brasileiros tivessem a Bíblia em português, que os alemães tivessem em tedesco, que os franceses tivessem... Aí foi uma adaptação. Mas o grande mérito nosso é de São Jerônimo.
Filhos, a palavra de Deus é a carta de amor. Eu disse que São Jerônimo podia ter olhado para o arado. É impressionante porque ele morreu com 72 anos. Um homem que tinha um gênio, ele era chamado, só para você ter uma noção, o rugido do leão do deserto. Mandou cartas. Quando alguém fazia, eu estava lendo ontem, ele tinha um é um herege, mas ele escreve dizendo, pegando pesado, contra Agostinho, contra Ambrósio, Basílio. Mas o que é impressionante dele, é que um homem que conseguiu dominar o seu gênio, é verdade, com muita frequência ele pegava pedras e batia no peito, a tal ponto que um certo bispo disse assim, olhando para a imagem de São Jerônimo batendo com as pedras, que bom que você assim o fez. Caso não fosse essas pedras, não estaríamos hoje o canonizando. Mas você percebe que na situação de Jerônimo, ele podia ser um homem que, movido pela sua ira, pela seu ímpeto, podia não se dedicar a Deus. Eu estou contando esse fato para dizer que Deus se vale às vezes dos nossos defeitos, não para que os nossos defeitos permaneçam, mas para ir nos curando, ir nos lapidando. Quem dera se nós tomássemos as pedras de São Jerônimo para também nos purificar. Filhos queridos, morreu em 420 em Belém, onde nasceu Jesus. Os restos mortais dele foram levados pelos cruzados para Santa Maria Maior, a Basílica. E eu termino com um texto traduzido por ele, encerrando assim esse mês da Bíblia, não encerrando a necessidade de tê-la como cartilha de oração. Diz São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil para ensinar a verdade. Repito, por que nos debruçarmos sobre a palavra? Por que buscarmos a leitura constante? Por que quando ir na missa, prestar bastante atenção? E eu insisto muito que os leitores, você percebe, leiam para fora, que leiam com autoridade, uma proclamação. Por quê? Porque a Escritura é inspiração de Deus. A Escritura é útil para mim e para você, para nos ensinar a verdade. Segundo, para condenar o erro. Portanto, a palavra de Deus vem para condenar os nossos erros. Terceiro, corrigir as faltas. A palavra de Deus tem esse propósito. Quarto, ensinar a maneira certa de viver. Bonito, não é? Vou repetir de novo esse trecho, sem pressa. 2 Coríntios, depois confira em casa. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus. Então não é força do homem. A palavra de Deus não é força de um papa. A palavra de Deus não é força só de São Pedro ou dos escritores que nós chamamos de hagiógrafos. Ela é inspirada pelo Espírito Santo, inspirada, vinda de Deus, revelada. É útil para ensinar a verdade. Segundo, condenar o erro. Terceiro, corrigir as faltas. Quarto, ensinar a maneira certa de viver. Para quê? Para que nós, cristãos,
estejamos preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém.